trazer esses elementos padronizados. Então, isso não chega a ser um grande problema para o profissional. Tem de haver o nome do estabelecimento, o endereço do estabelecimento, onde esse paciente está sendo consultado, de onde essa receita está saindo. Isso para facilitar a rastreabilidade da prescrição. O nome e endereço do paciente, o nome do medicamento indicado e, sempre que possível, com a indicação do respectivo medicamento genérico, forma de uso do medicamento, interno ou externo, concentração, dosagem, forma de apresentação, quantidade prescrita, número de caixas, dosagem, período, dias de tratamento, a assinatura do médico com o respectivo carimbo, constando o número de inscrição no Conselho Regional de Medicina ou no Conselho Regional de Odontologia, enfim. O médico que trata a prescrição como algo passageiro, que precisa ser feito rapidamente porque o paciente já está indo embora, ele está cometendo uma grave falha, né? Essa receita, essa prescrição, ela deve ser feita, explicada ao paciente, como ele deve tomar, por quantos dias, qual é o melhor horário, o que ele não deve fazer com o medicamento e as interações medicamentosas que ele deve evitar. Né? Se o paciente, por exemplo, se declarou alguém que toma álcool, toma vinho todos os dias, aquele medicamento vai ser apropriado? Né? Se o paciente declarou que já faz uso contínuo de um psicotrópico, aquele medicamento vai ser apropriado? O que eu estou dando para o outro problema que esse paciente apresentou? É isso que eu preciso saber pela anamnese. Bom, vamos falar um pouco sobre a responsabilidade do médico quanto aos medicamentos. Então, tudo isso que eu falei agora de informações que nós devemos dar, eu vou apresentar num resuminho. Informação mínima para o paciente. Efeito do medicamento, efeitos colaterais, instruções, alertas, consultas futuras. Aí eu coloquei aqui a expressão tudo claro, quer dizer, eu tenho que interagir com o meu paciente e perguntar para ele, bem, olha, eu estou te dando esse medicamento, ele serve para, ele tem essa função, você vai tomar comprimido, ou vai tomar xarope, ou vai tomar, enfim, seja lá de que forma for, ele vai via venosa, enfim, ele precisa saber como vai tomar o medicamento, a forma de administração, quanto tempo esse tratamento vai durar. Né? E o que é que aquele remédio pode causar para ele das chamadas reações adversas. O que é que o paciente deve se preocupar se ele sentir determinado evento, muitas dores de cabeça, ele deve se preocupar porque pode ser pelo medicamento. Então, o médico tem que dizer isso para ele. Olha, esse medicamento pode causar em você formigamento nos pés. Bom, o paciente está avisado, ele vai voltar lá para falar com o médico, se o médico soube dar para ele elementos que façam com que ele reconheça que aquele medicamento talvez não seja ainda o adequado, a dosagem não seja adequada, porque reações adversas estão ocorrendo. Muitas vezes o paciente suspende simplesmente o tratamento, porque ele acha que o medicamento faz mal e ele não vai tomar. Ele não toma, a doença dele piora e é bastante provável que ele crie outras, não é? Bom, deve o médico perguntar, então, se foi tudo compreendido. Em alguns casos, em alguns pacientes que são, às vezes, até mais humildes, pedir para que eles repitam aquilo que lhes foi explicado. Então, as informações mais importantes, que eles reproduzam, para ter certeza de que a informação que foi passada sobre o medicamento, ela foi entendida. E verificar sempre se o paciente tem alguma pergunta a mais sobre aquilo que lhe foi explicado, né? Essa interação médico-paciente é tão importante quanto a anamnese, tão importante quanto o exame clínico, porque a terapêutica, se não entendida pelo paciente, ela mais tarde vai ser confrontada por um balconista de uma drogaria. Se o paciente não entendeu como ele deve tomar, ele vai perguntar para quem? Bom, então, o balconista vendeu, o balconista não é sequer o farmacêutico. O médico deve fazer o seu papel de antes tirar todas as dúvidas desse paciente, escrever, se necessário, os pontos, a que horas deve tomar, escrever
detalhadamente para aqueles pacientes que ele percebe que terá mais dificuldade de administrar o medicamento, para que não ocorra nenhuma falha nessa terapêutica e, consequentemente, o paciente alcance o que se quer, que é a cura, certo? Para finalizar, eu gostaria de ler um texto, que é um texto que deixa bastante claro como o profissional deve ser em relação ao seu paciente, como ele deve ver o paciente como um quebra-cabeças, muito difícil de se montar, muito difícil de se conhecer, e como se exige demais do médico também, né? Como se exige do médico que ele tenha certos conhecimentos do ser humano que até hoje não foi possível padronizar, porque cada indivíduo é um indivíduo. Então, o médico entende, ele deve entender que cada indivíduo é indivíduo e cada indivíduo deve ser valorizado como tal. Quando isso acontece, quando médico e paciente chegam a essa mesma conclusão, aí não há nenhum ruído na relação desse médico e paciente. Aí não vai haver nenhum processo, não vai haver nenhuma acusação, não vai haver nenhuma denúncia, porque existe uma clareza de liberdade, inclusive de reconhecimento de falhas. Então, vejam só. A contrariedade decorrente do erro médico é quase sempre imediata. Ele lide com a vontade do paciente, bate de frente com sua esperança e significa uma dolorosa reversão de expectativas. O médico lida com a matéria animada, discursiva e dotada de excepcional inteligência, atributos exclusivos da espécie humana, e mais, princípio e fim da vida, ou medida essencial das coisas. O homem como figura central do universo. Ademais, o conhecimento sobre a complexa estrutura humana é limitado e parcial. Se muito, alcança 60% do total, numa visão otimista da cultura humana. Enquanto isso, o técnico em eletrônica lida com aparelhos criados pela própria inteligência humana, limitado ao conhecimento do homem e ainda dispõe de um arsenal de peças de reposição. A rigor, não deveria cometer erros, ou deveria errar menos do que o médico. Nós, médicos, não criamos o homem, não temos seu esquema eletrônico ou sua carta de navegação, nem a chave mestra dos seus segredos, e nem podemos deixar transparecer nossa limitação científica, exibir os limites da nossa competência, que estão muito aquém da expectativa mágica do paciente, sob pena de furar os balões encantados da esperança. Por outro lado, menos ainda, fomentar ilusões a respeito de nossos poderes efetivos. Não desmentir a ingênua expectativa do doente, nem agravá-la. A nós resta o esforço de acertar por humildade e insistência na consecução dos meios e errar apenas por exclusão, por amor ou obstinação no empenho de obter bons resultados. E não pedir perdão, mas aprender com o erro e usá-lo na próxima vitória. A rigor, o perdão do erro médico não se acha na competência dos conselhos, mas começa na própria intenção do acerto e termina na mesa de necrópsia ou na revisão de óbito. A condenação dos conselhos não invalida ou desfaz o erro médico. É apenas uma forma singular de pedir desculpas à sociedade e exigir do médico o meia-culpa. Bom, esse texto é absolutamente, por si, ele fala tudo que tem que falar, não é? O médico tem de assumir que ele tem limites para lidar com o ser humano, mas ele tem de se desenvolver ao máximo para poder alcançar todo aquele conhecimento, ainda que seja esse 60% que o autor fala do conhecimento da anatomia, das possibilidades de doenças, das terapêuticas. Se existe 60% de conhecimento já adquirido, o médico deve ter esse 60%. Não é? Então, quando o médico tem essa consciência da sua limitação e ele consegue passar para o paciente a consciência de que ele está fazendo o máximo dele dentro do limite que lhe é permitido, a relação vai ser uma relação honesta, sincera e não vai haver, certamente, qualquer ação contra médico algum. Essas eram as orientações que eu gostaria de passar para vocês e eu estou à disposição para quaisquer dúvidas que vocês queiram enviar para o site. Muito obrigada.